Tá aí, portanto, Fernando Ferreira já está preparado, vai trazer as manchetes pelo Brasil. Daqui a pouquinho também eu quero trazer a informação, mais rigor para a formação médica no Brasil. Por outro lado, médicos do Brasil consideram médicos estrangeiros despreparados. Na verdade, a Nancy começa a contar a história. Eu quero antecipar essa informação, porque veja só que curiosidade, né? Os médicos brasileiros estão sendo avaliados. Quando são avaliados, tem uma péssima formação, tá certo ou não? E nós já percebemos isso, inclusive, para contratação de médicos, para trabalho de emergência aqui em Araraquara mesmo, simplesmente não são aprovados. Agora, é o roto falando rasgado, quer dizer, eles criticam os médicos não formados do Brasil como se fossem despreparados. Vamos então à matéria para saber em que pé está a situação. Vamos lá então. Médicos, enfermeiros e veterinários iniciam um movimento pela obrigatoriedade de um exame específico para os estudantes que se formam em medicina nas faculdades do país ou do exterior. Na opinião dos profissionais da saúde, esse exame pode ser aplicado ao fim do curso e os alunos reprovados devem retornar à sala de aula antes de obter o registro profissional. Eles defenderam ainda uma atuação mais rigorosa do Ministério da Educação, o MEC, e o fechamento de cursos de má qualidade. O projeto exige a aprovação em exame feito pelos Conselhos Regionais de Medicina como requisito para a concessão de registro profissional aos novos médicos. A proposta conta com apoio de forças expressivas no Congresso para a realização do exame. Falta definir, no entanto, o responsável pela aplicação da prova, se o Ministério da Educação ou se os Conselhos Regionais de Medicina. Tá aí, portanto, né? Então você percebe que existe muita deficiência na formação do médico no Brasil. Agora nós estamos dizendo que, olha, os médicos de Cuba são mais mal formados. Agora não consigo entender, né? Que os médicos de Cuba são tão mal informados num país onde todos os indicadores de saúde da população cubana são os melhores indicadores do mundo, né? Agora saiu um novo indicador que a vantagem de ser mãe em Cuba, com toda a qualidade que a mulher recebe no seu pré-natal, no seu parto, no acompanhamento da criança quando nasce. Então, eu sinceramente não consigo entender. É o menor índice de mortalidade infantil em todos os países americanos, quer dizer, sul-americanos, sul-americano, América Central e América do Norte, das três Américas. Então, eu não consigo entender qual que é o mistério que existe para se ter tanta saúde em Cuba, né? Talvez o pensamento de que bons médicos só existem no Brasil, né? Quer dizer que o médico português, espanhol, cubano não são bons? Esses médicos, né, são pessimamente formados? Não dá para entender esse argumento. Aliás, o governo se antecipou e disse que o Brasil não vai exigir exame de revalidação do diploma dos médicos vindos da Espanha e de Portugal por esse trabalho temporário no país. Agora, o ministro da Saúde brasileiro, Luiz, tem os detalhes, está com a faca no pescoço, porque a organização, quer dizer, a associação, o sindicato que defende os interesses do médico, entraram com uma ação na justiça, tentando, logicamente, comprometer o ministro, dizendo que ele está sendo irresponsável em promover uma situação como essa. Tem os detalhes aí? O Conselho Federal de Medicina, CFM, apresentou à Procuradoria-Geral da República uma representação contra os ministros da Saúde, Alexandre Padilha, Educação, Aloysio Mercadante, e Relações Exteriores, o Antônio Patriota. O objetivo é receber informações sobre o projeto do governo para recrutar médicos estrangeiros para trabalhar no país. O CFM argumenta que a medida fere a autonomia nacional, desrespeita a legislação sobre o ingresso de profissionais estrangeiros no país e coloca em risco a qualidade de assistência oferecida à população. A medida provocou imediata reação de Padilha. O ministro afirmou que sempre esteve aberto a esclarecimentos e o assunto não pode ser tratado com preconceito nem com arrogância, em uma clara crítica à recente declaração da entidade que se referiu aos profissionais estrangeiros como pseudos médicos. Se um profissional brasileiro registrado no Conselho Regional não passar em um exame nos Estados Unidos, por exemplo, ele também deve ser considerado pseudomédico? Padilha informou que prestará todos os esclarecimentos necessários, mas deixou aberta a porta para importação de profissionais. Daí, portanto, agora é claro que você, né, estabelece também algumas regras, né, para vinda, para entradas profissionais aqui no Brasil. Certamente você vai tentar fazer com que esses profissionais ocupem espaços que não estão sendo ocupados pelos profissionais brasileiros.
Porque os médicos brasileiros querem ficar em São Paulo, querem ficar no Rio de Janeiro, querem ficar em Porto Alegre, querem ficar em Florianópolis. Quer dizer, eles não querem saber do sertãozão, não querem saber de cidades pequenas, né? Então me parece que esses médicos vindo de fora têm que ter um enquadramento de atuarem nas regiões mais necessitadas. Então, é o grande momento de você, porque a crise na Europa é muito grande. Tá certo, não? Então, os médicos em Portugal, na Espanha, em outros países, têm enfrentado dificuldades para poder, inclusive, sobreviver. Agora, por que eles não podem vir trabalhar no país? Claro que tem que ter um acompanhamento, tem que ter toda uma preocupação de uma avaliação sobre a capacidade de cada um. Mas é claro que você não vai contratar esses médicos para trabalhar em São Paulo, para trabalhar aqui em Araraquara, para trabalhar em Ribeirão Preto. Tem que trabalhar lá no fundão, onde realmente os médicos estão faltando num número muito maior, né? Esse é o objetivo, né? Nas áreas em que mais há carência de profissionais. São 6 mil cubanos dentro desse projeto que ainda não foi exatamente estabelecido. É uma intenção, há um projeto em curso, né? Num curto período, também não é permanente, esses médicos não vêm para ficar, é só para atender realmente essa necessidade temporária, que é o pior, hein? Tende a se tornar cada vez maior essa falta de médicos. Quer dizer, você atende a necessidade deles, que é a crise econômica, e atende a nossa e a carência de médicos. Quer dizer, na verdade, é uma ajuda mútua.